Ubororoi mayo gomaina tawaru tawaru. Ubororoi mayo gomaina tawaru tawaru. Ubororoi mayo. Saudações, ouvintes! Vocês estão em sintonia com o podcast Ecos Ancestrais, Literaturas Indígenas. Reflexões, leituras e entrevistas sobre aspectos emergentes da literatura, suas relações com os povos indígenas e seus potenciais de transformação. Eu sou o Bruno Franks, proponente deste projeto e seu guia por entre os rios, florestas e lavrados das narrativas encantadas. Em plena era das catástrofes, emergem das margens, periferias e frestas do decadente império antropocênico os potentes ecos ancestrais. São as literaturas indígenas que, com a competência estilística e sabedoria ancestral, ocupam os territórios literários com suas narrativas insurgentes. Partimos das literaturas de emergência como eixo dos nossos encontros com autores e autoras das literaturas indígenas, destacando em cada episódio um dos pressupostos fundamentais da LDE. Hoje temos a alegria e a honra de conversar com Thiago Haki, e o tema que nos guia é a Primavera de Gaia. Thiago Haki é indígena Sateré Maué, poeta e escritor, com 18 obras publicadas, além de bibliotecário formado em biblioteconomia pela Universidade Federal do Amazonas e contador de histórias tradicionais indígenas. Nasceu no município de Barreirinha, no coração da floresta amazônica, à margem de um maravilhoso rio cheio de belas praias chamado Rio Andirá. Viaja por vários lugares do Brasil, participando de eventos literários para divulgar a cultura indígena e a literatura que nasce no coração da floresta. Participa de projetos relacionados à cultura indígena junto ao Instituto UCA. Foi um dos fundadores e o primeiro presidente da CLAM, Clube Literário do Amazonas, do qual atualmente é embaixador cultural. Foi um dos 2 autores vencedores do programa Itaú Social, com aproximadamente 2 milhões de livros distribuídos para todo o Brasil. Um dos ganhadores do Prêmio Jabuti 2024 com o livro coletivo Apitama, Floresta de Histórias. Tenho o privilégio de conhecer essa região encantada, onde vive o Thiago Haki. Eu cheguei a morar em Maués, um dos 6 municípios que, junto com Barreirinha, compõem parte do território indígena de Iramaral. Desde 2022 trabalho com o povo Sateré Maué e é uma honra finalmente receber aqui no podcast o grande poeta Sateré. É com imensa alegria que damos as boas-vindas a Thiago Haki para uma conversa sobre território, memória, espiritualidade e resistência. Salve, salve, Thiago! Estamos honrados com sua participação aqui no Ecos Ancestrais. Waco Sessi, seja muito bem-vindo e fique à vontade. Waco Sessi. Boa tarde, Bruno, boa tarde aos ouvintes do teu podcast. É com muita alegria, com as brisas amazônicas, perfumada de poesia e perfumada de ancestralidade, que eu me encontro e reparto com vocês toda essa riqueza que é nossa, toda essa riqueza amazônica, toda essa riqueza permeada de cultura, permeada de água, de verde e principalmente de ancestralidade. Obrigado pelo convite, Bruno. É sempre bom podermos compartilharmos um pouco da nossa cultura e da nossa tradição indígena, povo Maué, aqui do Baixo Amazonas, no município de Barreirinha. Que maravilha, Thiago. Dá para sentir o perfume das suas palavras daqui. Muito bom. Bom, Thiago, gostaria de começar com uma pergunta que é ao mesmo tempo simples e um pouco complexa. O que são, para você, as literaturas indígenas? Quais as potências e caminhos que você enxerga nelas, especialmente a partir da sua experiência como autor, contador de histórias e Sateré Maué? A, a literatura indígena, ela é, sem dúvida, memória ancestral. Tudo que escrevo, tudo que produzimos, é fruto das nossas memórias, dos nossos ancestrais. A literatura indígena, ela é importante porque ela preserva para futuras gerações essas nossas riquezas, fruto da oralidade. Você sabe, né, Bruna, que os povos indígenas, na sua essência, têm a oralidade como transmissão de conhecimento.
Só que alguns sábios, com o tempo, vão embora morar com as estrelas. E muito das histórias, muito do seu conhecimento também vai junto. A literatura é uma forma da gente perpetuar essas nossas histórias e podemos compartilhar através dos livros para que pessoas não indígenas possam conhecer. Quão rico é esse caleidoscópio de memória, de histórias que nós indígenas carregamos dentro de nós. Então, o livro é uma forma também da gente compartilhar, repartir, para que as pessoas que não moram na floresta, que não têm conhecimento da cultura indígena, da vivência de povos originários, através dos livros podem navegar nas histórias, nos poemas, em toda essa narrativa que é maravilhosa. Então, a literatura indígena tem um potencial gigantesco ainda a ser explorado. Nós sabemos que é desafiante o mercado editorial, tem muitos talentos escritores indígenas que estão emergindo, porém, nem todos têm acesso ao mercado editorial. É ainda muito restrito, mas ainda há muitas fronteiras a serem desvendadas, há muitas fronteiras a serem ultrapassadas. Nós temos hoje vários escritores em evidência, inclusive ganhando o Jabuti, que é o prêmio maior da literatura brasileira. Isso mostra a qualidade literária. Nenhuma editora publica um autor apenas por publicar, logicamente. A qualidade literária é importante. Não, e hoje também os editais do governo federal estão abrindo portas para a aquisição desses livros que precisam chegar nas escolas, para que as gerações que estão em processo de aprendizagem possam entender, compreender e vivenciar por meio dos livros um pouco da cultura e da tradição indígena. Perfeito, Thiago. Você já vai indo como um bom contador de história que você é. Eu praticamente não preciso nem perguntar nada, que você já vai levando. Eu ia perguntar algo que você até já comentou um pouco, que é o que te move para escrever, né? Você falou um pouco da literatura enquanto um portal que consegue mostrar um pouco para o leitor como que é o universo, né, dos povos indígenas, mas por que você acha importante mostrar isso para os leitores? Nós precisamos contar as nossas histórias. Nós precisamos escrever sobre nós mesmos. Eu lembro que uma vez o Daniel me falou, quando eu tinha lançado o meu primeiro livro, Daniel Munduruku, tive um encontro com ele, dei de presente um livro meu, e o meu primeiro livro não tinha nada sobre o meu povo, não tinha as histórias que hoje escrevo. E ele me fez a seguinte pergunta que abriu um horizonte na minha mente, que ele perguntou assim: Tiago, tu não está escrevendo sobre o teu povo, sobre tua cultura, sobre tua tradição? Nós precisamos fazer isso, Tiago. Porque se nós não fizermos isso, escrevermos sobre nós, sobre os nossos lugares, sobre as nossas histórias, nossas memórias, o apagamento cultural vai continuar acontecendo. Então, essa pergunta dele, e instigativa também, me fez realmente eu olhar para a minha produção até então, e a partir de então eu comecei a escrever e recontar as histórias do meu povo. E hoje eu não só reconto, eu crio também as histórias, logicamente com os elementos tradicionais que permeia um povo indígena. Então eu escrevo para perpetuar a nossa memória ancestral. Então é o que me move, é o que me motiva, cantar o meu lugar, contar sobre a tradição do meu povo, sobre a nossa cultura, sobre os nossos grafismos, que é carregado de memória.
Perfeito. Acho que agora seria um bom momento para você ler um poema para a gente recitar. Talvez aquele canto de floresta que você tem, que tem tudo a ver. Hum, no silêncio da floresta, lanço meu canto de pássaro, meu canto de gavião, árvores esverdeando a imensidão desse chão. No silêncio da floresta, construo canoas de tradição, o campo vasto de grafismo morando em meu coração. Nas águas do meu rio, me banho de lendas, murmúrio que assusta o frio, que nasce em minhas remadas. Nas águas do meu rio, me banho de lendas, murmúrio que assusta o frio, que nasce em minhas remadas. No silêncio da floresta, ergo meu urro de onça pintada, meu maracá de tradição, minha festa de aldeia, dança da tucandeira em noite de lua cheia. No silêncio da noite, reparto a cultura ao redor das fogueiras, para celebrar o sorriso das estrelas, o olhar do pajé, que tudo incendeia. Lanço meu canto de Amazônia, minha flecha riscando as nuvens, meu tacape defendendo meu chão, a verdade que nasce em meu coração. Canto, canto para preservar a vida, o piar da coruja, a força da correnteza, canto para existir, para resistir. No silêncio da floresta, ergo os braços em festa, para repartir a minha tradição, meu mundo de água, de verde, meu coração. No silêncio da floresta, ergo os braços em festa, para repartir a minha tradição, meu mundo de água, de verde, meu coração. Uau! Caramba, caramba, muito lindo, muito potente, muito forte, cheio de imagem da floresta, referências à cultura sateré. Muito bonito Sim. mesmo, muito forte, caramba. Gratidão por ter compartilhado aqui pra gente. Eu vou aproveitar e vou emendar aqui uma questão que eu tinha preparado, que é sobre justamente a cultura sateré-maué, que são reconhecidos, né, por diversas expressões culturais muito marcantes. Aí uma delas é o Remo Sagrado, que carrega as inscrições que narram a trajetória do povo. Você podia comentar um pouco sobre o sentido simbólico e narrativo desses registros? Em que medida essa tradição pode ser compreendida também como uma forma de literatura ancestral? É o Poranti, né? Que é o nosso reino sagrado, onde está descrito toda a cosmologia histórica do povo Maué, feito em madeira nobre da floresta amazônica. Então, através dos grafismos ali presente, tá toda uma literatura em forma desses grafismos que somente quem conhece os grafismos, somente quem tem acesso ao reino sagrado, que são os sábios, sabem ler as histórias que ali estão presentes, as histórias dos nossos ancestrais, nosso mito de origem na região da Mundurucânia. Então, é um trabalho lindo, singular, e que guarda, Bruno, guarda toda uma riqueza ancestral aí, que como não detínhamos o conhecimento tecnológico dos livros, sabiamente os nossos antepassados colocaram então toda a nossa memória na forma desse grafismo no reino sagrado chamado Porantim. Que bonito, né? Muito bonito. E outra prática profundamente simbólica é o ritual da tucandeira, que você até mencionou no poema, né? Os cantores, nesse momento Sim, de dor e superação, eles narram aos jovens acontecimentos históricos, ensinamentos e valores. Eu considero isso uma pedagogia
visceral, né? Profunda, potente, como se o corpo, sentindo a dor, ele também passasse para a memória aquelas histórias que estão sendo contadas para ele. Como você vê essa relação entre o sofrimento, história, aprendizagem e essas narrativas, né, que são ensinadas dessa maneira? Culturalmente, para o povo maué, é, simboliza realmente um momento de aprendizagem, não de sofrimento, né, para nós. É um momento de aprendizagem, um momento de transformação também, é um momento onde o garoto deixa de ser, o curumim deixa de ser curumim e passa então a se tornar um adulto, porque através desse ritual e a partir desse momento, então também, ele vai poder acompanhar os caçadores, os pescadores, que é justamente para ele aprender as técnicas de pescaria, as técnicas de como andar na mata e como conhecer as plantas frutíferas, as árvores, as caças. Então, o ritual da tucandeira é tudo simbólico nesse sentido de aprendizagem. E tudo começa, logicamente, num dia marcado, na aldeia central. Os caçadores de tucandeiras vão então apanhar as grandes formigas. Geralmente elas estão no toco de um pau e bate-se no pau, elas saem todas nervosas, bravas. Então pega-se com um pau e coloca-se dentro de uma cuia que está embebida com água. Água amassada com caju, folha de caju branco. Então quando as formigas caem nessa água amassada com folha de caju branco, elas adormecem. Coloca-se num recipiente as formigas já adormecidas e então tem essa possibilidade de colocar na luva que é feita de palha de arumã com plumas de pássaro, de gavião, enfim. E no dia do ritual, coloca-se então as luvas com as tucandeiras e coloca-se fumaça para acordar as formigas que acordam bravas. E os cantadores, nesse momento, se posicionam, toma-se tarubá, e lembrando-se que antes do ritual, os curumins, eles são preparados psicologicamente também, fisicamente também. Não se pode comer determinado tipo de animais, determinado tipo de peixes, e os mais velhos, os tios, os avós, preparam o curumim para aquele momento. E no dia do ritual, que ele quer logo que chegue, porque aquilo faz parte da nossa cultura, da nossa tradição. Então, coloca-se as duas mãos nas determinadas luvas, e o canto e a dança está acontecendo ao redor, então, do curumim que tá sendo ferroado com as tucandeiras. E nesse momento, então, também os mais velhos estão lá transmitindo saber, transmitindo conhecimento, através da música, através do canto, que é sagrado para o nosso povo. Nossa, deve ser uma experiência marcante pro resto da vida. Você passou por esse ritual, Thiago? Eu cresci fora da comunidade, Bruno. Então, eu não passei pelo ritual do tucandeira. Mas peguei ferrada de tucandeira. E dói muito. É, dói, né? Dói. Eu já Dói, fiz as minhas idas por lá, participei uma dói vez de muito. te Dói buscar. muito mesmo. Ela é diferente Porque da sarrai, né? A sarrai é aquela que usa na alimentação, e que é uma delícia, por sinal. é assim, é pequena. A sarraia é bem pequenininha. A tucandeira não, ela é grande, né? É. Bem grande. Bom, Thiago, queria agora pedir licença para eu falar um pouquinho da Primavera de Gaia, que é o eixo que a gente está trazendo aqui para a nossa conversa, e depois a gente Sim. comenta um pouco disso. Eu acabei escrevendo um poema também para falar disso, para não destoar muito aqui do grande poeta que eu estou Sim. entrevistando, mas claro que não chega nem aos pés do seu, né? Vamos lá. Ah, que é isso. Apesar do que pensam alguns, a Terra não é objeto, não é coisa, não é recurso, nem mercadoria. A Terra é corpo, é memória, é Pachamama.
É mãe que respira sob nossos passos apressados e que há milênios canta aos que estão acordados. A ciência chegou, e talvez não seja tão tarde, reconhecendo Gaia, o imenso organismo, mas espantada, relutou, a reconhecer o que os povos originários nunca deixaram de saber, que tudo está vivo, tudo se toca, tudo se comunica, em uma eterna troca, que a vida é cooperação, interdependência e interconexão, é respeito e louvação. A civilização ocidental violou todas as relações, todas as regras e pactos sagrados, e nos trouxe esse inverno, de aparência quente e coração gelado. A era das catástrofes está apenas começando. O longo antropoceno, inaugurado com as invasões bárbaras coloniais, o início da modernidade, as revoluções francesa e industriais, o capitalismo e o neoliberalismo, impostos como monocultura das mentes, globalização demente, extrativismo devastador, patriarcado racista imperial. Esse tempo em que a humanidade se colocou no centro e rompeu os laços com tudo o que realmente importa, com tudo o que sustenta a vida. No entanto, mesmo assim, ainda há sementes que brotam em narrativas das literaturas indígenas, em rituais que despertam espíritos, em vozes que nos contam sobre os ventos, os rios, os sonhos dos animais, as montanhas, os vales, os seres invisíveis e ancestrais. Acreditar que o inverno um dia irá passar, que a primavera de Gaia um dia irá chegar, é olhar no horizonte com os pés na terra, com as cosmologias que nunca morreram, com os cantos entoados em noites de fogueira. Ela se anuncia quando recontamos o passado, não como lamento, mas como retomada. Ela se revela nas palavras que dançam entre mundos, nos livros que desafiam o esquecimento, nas histórias que curam os corpos e as terras feridas. A primavera de Gaia será ancestral, porque só os que guardaram o vínculo poderão ensinar a tecê-lo de novo. Ela virá, com a força da memória, com o engajamento alegre de quem sabe que viver é sacralizar o presente, e com o impulso firme de quem entende que, se nada fizermos, não estaremos aqui para ver o amanhecer, quando ela, enfim, com todo o seu esplendor, sua resiliência e seu amor, estiver pronta para renascer, reviver e florescer. A primavera de Gaia virá e será ancestral. O que resta saber é se ainda estaremos aqui depois do final. Opa! Parabéns, Bruno. Parabéns. E tu tens toda a razão em dizer que a Terra é memória, não é? Nós, indígenas, moramos numa floresta maravilhosa que tudo nos dá. Então, tudo que brota da terra, para nós, tem um significado único. A terra nos dá. Por isso a importância de nós cuidarmos da nossa floresta, dos nossos rios, para que essa beleza que é nos dado de graça, de bom grado, possa perpetuar aí pela eternidade, né? E que futuras gerações também possam usufruir de tudo isso que hoje nós ainda temos. E que, se não cuidarmos, nós sabemos que o fim pode chegar. Então, os nossos rios, aqui onde nós vivemos, ainda são rios limpos, né? Rios que a gente pode nadar, podemos pegar o peixe para nos alimentarmos. A floresta ainda é perder de vista, e os pássaros cantam para acordar e para adormecer nossos sonhos. Então, realmente, a terra é memória, é uma dádiva. Que bonito, você fala lindamente, com uma poética já parece que natural sai de você. Eu queria emendar então para comentar alguns livros seus. Tenho, não sei se vou saber falar, ao Iatopot, narrativas ancestrais que envolvem transformações, coragem e conexão com a natureza, né? Com essas histórias se Sim. reflete a visão Sateré Maué sobre relação entre humanos, animais e mundo espiritual. Como que é você trazer isso, você traduzir isso para crianças, para pessoas não indígenas? Esse livro
ele contém histórias que estão dentro do Poranti, inclusive. O mito de origem, a origem da noite está dentro do... história essa que está no livro, né? Uhum. Ela está dentro do Poranti. Então, logicamente que eu tive que fazer uma narrativa não tão precisa, porque a gente está escrevendo para criança e certas imagens a gente não pode colocar no livro. Mas o que eu pude ser fiel à narrativa original, eu fui. É um desafio, mas ao mesmo tempo é uma grande alegria poder estar compartilhando a riqueza dessas nossas histórias para não indígenas, não é? Nós sabemos da importância de nós conhecermos os grandes contadores de histórias mundiais, livros de outros autores internacionais e de outros lugares do Brasil também, mas é muito importante que a gente possa conhecer as narrativas indígenas. Então, os livros nascem também com essa necessidade da gente poder mostrar essa riqueza que nós temos de histórias. E nós devemos lembrar que cada povo tem as suas histórias, tem a sua forma de ver, de pensar, inclusive a alimentação também tem suas particularidades. Então, escrever esse livro me deixou muito feliz e ele foi o livro, Bruno, que abriu as portas para que eu pudesse escrever outros livros dentro da temática indígena, levando sempre as histórias e a narrativa e o olhar do meu povo Maué. Legal. Você menciona que você fez um trabalho aí para adaptar, né, as narrativas ancestrais para o público infantil, sendo que isso destaca um equívoco talvez no mercado editorial, que principalmente no começo, né, da literatura indígena contemporânea, entendia que as narrativas ancestrais indígenas eram sempre infantis, mas esse é um olhar preconceituoso, né, da sociedade ocidental que infantiliza todo o conhecimento tradicional. Mas você falando a necessidade de adaptar uma história para criança, você deixa claro isso, né, que na verdade existem histórias ancestrais já adaptadas para criança, outros para adultos, e um escritor indígena escreve para todo tipo de público, né, do gênero, estilo que ele quiser. Essa é a grande verdade, né? É um desafio constante. Quando a gente não é um escritor conhecido, e como a gente quer publicar, quer mostrar o trabalho, aí muitas vezes a gente aceita determinadas observações das editoras. Mas nada que destrua a história do livro, nada que destrua a concepção do que se quer contar dentro das nossas histórias. Mas é sempre um prazer poder estar escrevendo, lançando novos livros. Estão chegando aí mais 2, enfim. Ah, que legal. Vamos lá, Bruno. Quer falar desses? Eu te separei mais uns para falar, mas se você quiser falar desses novos, acho que pode ser bacana. Eu estou lançando um livro chamado O Canto do Acauã e, e outros contos indígenas amazônicos. E, em particular, O Canto do Acauã, ele é uma criação literária minha, e eu lembro que a editora tinha me solicitado para eu escrever um tema que envolvesse o ar. Me deu 3 meses e eu não tinha produzido nada. No primeiro mês nada, no segundo mês nada, na última semana nada. E aquilo foi me agoniando de uma certa forma, porque eu não conseguia produzir. Um dia antes do prazo final, eu liguei para minha mãe, já angustiado e já meio que choroso, que estava vendo. Eu disse, mãe, eu recebi a encomenda de um livro e tem uma história que eu tenho que contar sobre o ar. Eu penso em contar sobre uma Tinta Pereira, que tem o da terra e tem o do ar. Eu acho que eu vou contar o do ar. E a mamãe disse a seguinte frase:
por que que tu não escreves sobre o acauã? Pois o acauã, filho, pássaro, quando ele canta em uma árvore cheia de flores, cheia de folhas, significa que o, o ano vai ser de fartura, que vai ser bom para plantio, de bonança. Mas quando ele canta numa árvore seca, sem folhas, sem flores, significa que o ano vai ser de penúria, vai ser de escassez. Terminei de falar com minha mãe, sentei em frente do computador e escrevi sem parar o livro, a história. É umas 5 páginas narrativas. Assim. Foi nascendo de uma espontaneidade que a minha mãe só fez abrir a porta. Uhum. E aí eu fui entrando, escrevendo. Então esse livro, ele ele mexe comigo e estou esperando ele chegar. Né? Então, e um outro livro também está chegando. Esse livro vai sair pela Panda Books. Tem um outro livro que está chegando aí, que é um poema, que é Amazonas, um rio de muitas histórias. Então, eu narro poeticamente o rio Amazonas, desde a sua origem, quando ele nasce ainda lá nas cordilheiras do Peru, e depois singrando a floresta, encontrando pássaros, encontrando peixes, encontrando árvores, encontrando canoas, barcos, até chegar lá no Oceano Atlântico, lá na ilha do Marajó. Uau. Então, esse é um poema extenso, com belas ilustrações, por sinal. Então, esses 2 livros estão chegando. Agora, recentemente, eu lancei um chamado Anyan, O Segredo das Plantas. É um livro em homenagem à minha mãe e à minha avó, que conheciam o segredo das plantas, as plantas que elas sempre usaram para remédios, para dar banho na gente, para tirar a preguiça, para tirar o mal olhado, para tirar as energias negativas. Mas também as plantas que a gente podia fazer os remédios para curar as feridas, para curar as enfermidades do corpo e da alma. Então esse livro, Anyan, O Segredo das Plantas, é em homenagem à minha avó e à minha mãe. Então, Uau, uau, caramba, fiquei com vontade de ler os 3, imagino que os ouvintes também. Eu queria comentar, quando você contou a história do canto do Acauã e como a história chegou para você no último dia, depois da sua mãe estimular, me lembrou que o Cristino Apshana geralmente ele comenta que as histórias já estão prontas em algum lugar, ela espera um merecimento, uma oportunidade para chegar e se entregar para o escritor. Você acha que é mais ou menos isso também? sim, eu acredito nisso. Elas estão ali, prontas dentro da nossa memória, em algum lugar. Porque nós escutamos histórias desde pequeno. Acho que desde o ventre da minha mãe, ela contava história para alguém, de alguma forma eu estava ouvindo, ou minha avó contando ali, eu estava perto. Só que as vivências da vida vão meio que fazendo com que essas histórias fiquem escondidas em algum lugar, em alguma prateleira da memória, em alguma caixa da lembrança, que alguma coisa faz com que ela desperte Hum, e nasça nos livros. legal. Ou o merecimento do autor na hora, ou a inspiração envolvendo e saindo aquilo que estava guardado em algum lugar. Eu digo que é criação literária, mas de alguma forma é algo que está lá, pronto. Pronto para despertar em livros. Legal. Isso acontece também em outro formato, como você contou, né, desse poema longo do Amazonas, um rio de muitas histórias. Eu imagino que você tenha se proposto escrever esse poema e aí feito pesquisa, seja na sua memória, seja pela internet, em livro, né, para visualizar essa trajetória do Amazonas, para daí você ir elaborando ou juntando histórias que você já tinha em mente, mas foi algo um pouco mais com esse trabalho de pesquisa ou não? Sim, o Amazonas, sim. O Amazonas, um rio de muitas histórias, sim.
Claro que com a técnica da poesia, né, da formato, há de se obedecer, né? Mas para eu contar uma narrativa poética e verdadeira, fiel ao que o Rio Amazonas é, na sua grandiosidade, logicamente que eu tive também que pesquisar onde ele nascia, é, o encontro entre o Rio Negro, porque às vezes eu digo, uma hora ele é Solimões, outra hora ele é negro, e os dois se encontram, se abraçam e se transformam em um só, na sua, na sua grandiosidade. Então, foi necessário também fazer uma pesquisa de extensão dele, onde ele é mais largo, onde ele é mais estreito, a sua profundidade, né, os seus principais peixes, os botos, os ribeirinhos, né, qual a população que vive em sua margem. Então foi necessário realmente uma pesquisa, e depois com as pesquisas, com inspiração e com a técnica poética, o poema nasceu e agora vai estar, logo logo está chegando o livro no mercado. Aliás, ele já está no mercado, já está nas prateleiras virtuais aí para ser comercializado esse livro. Amazonas, um rio de muitas histórias. Que legal, que legal. Vamos colocar com certeza na descrição aqui do podcast. A gente já está chegando no final, mas eu pulei uma Sim, questão aqui, eu acho que talvez dê tempo de falar rapidinho, que tem a ver com o ritual do sim. Uará, que eu gosto tanto, e queria que você comentasse um pouco. O Uará, o princípio da sabedoria, né? Enquanto o bastão do Aranã é ralado na cuia, é como se os sentimentos, as palavras, as intenções de quem está ali junto naquela cerimônia, naquele ritual, eles estão sendo registrados, né, durante a ralação e depois vai ser ingerido quando cada um partilhar e beber dessa bebida sagrada, né? Então eu faço essa relação com as narrativas também, com a impressão de palavras da literatura. Queria que você falasse um pouco dessa relação do ará, do ritual, do conhecimento da literatura. É uma forma de escrita Você sagrada, sabe, talvez? não. Você sabe que o Guaraná ralado, ele resulta no sapó, Uhum. não é? O Guaraná pode ser ralado tanto na língua do pirarucu, quanto em pedra, né? Uma pedra específica para ralar. O bastão de Guaraná. Então, nesse momento da ralação, que é principalmente feita pelas mulheres, né, que são grandes sábias e grandes contadoras de história, nesse momento, então, do processo da feitura do sapó, que é simplesmente água e o pó do Guaraná, e muita, muita sabedoria envolvida. É nesse momento que se dá um pouco também de contação de história. E quando o Guaraná está pronto, naquela cuia, então ela é compartilhada com todos. Todo mundo toma daquela cuia. Uma vez também que as histórias têm esse sentido de compartilhamento, de transmissão de conhecimento. Então, esse ritual é muito importante para o nosso povo, porque é onde também se tem muita aprendizagem sobre os nossos ancestrais, onde a gente aprende a importância de tomar o Guaraná, que é um energético natural que muitos pescadores e caçadores tomam para que eles possam enfrentar o dia e a vida. Uau, e realmente é incrível participar desse ritual, a gente se sente revigorado, energizado e reconectado com a floresta e com o todo. É muito bom. Tiago, a conversa foi incrível, estou muito grato a você, gratidão pelas suas palavras, pela sua poesia, por se abrir aqui para a gente. Foi muito bom, gratidão. Bruno, a alegria foi minha poder compartilhar um pouco da nossa cultura, da nossa tradição. Agradeço ao convite feito e envio a você e aos seus ouvintes as brisas aqui do coração da floresta amazônica. Nossa profunda gratidão a Tiago Raqui
compartilhou conosco não apenas suas histórias, mas também sua visão encantada do mundo, onde a floresta respira sabedoria e a literatura é rio que conduz memória, espiritualidade e futuro. A Primavera de Gaia, como conversamos aqui, é mais do que uma metáfora, é um chamado para florescer a partir das raízes. E autores como Tiago nos mostram que essas raízes são vivas, são múltiplas, são vozes de tempos ancestrais. Este foi mais um episódio do Ecos Ancestrais, Literaturas Indígenas. Siga o podcast na sua plataforma preferida, compartilhe com quem você acha que gostaria ou deveria ouvir essas vozes e continue caminhando conosco por entre as trilhas das palavras encantadas. Para quem deseja se aprofundar nos temas abordados aqui, sugiro dar uma olhadinha na descrição do episódio e nas mídias do podcast, onde será possível encontrar links para os livros e as produções mencionadas, além de outras referências sobre as literaturas indígenas e as literaturas de emergência. Este projeto foi realizado através da Fundação Municipal de Educação, Turismo, Esporte e Cultura da Prefeitura de Boa Vista, capital de Roraima, com apoio da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura e Governo Federal. Agradecemos a Genô Vasconcelos, coordenador do projeto A Música das Cachoeiras, que nos autorizou a utilizar alguns trechos em nosso podcast. O projeto foi desenvolvido pelo grupo Cauxi Produtora Cultural e disponibilizou gratuitamente cerca de 4 horas de gravações com as etnias Baniwa, Wapixana, Macuxi e Tauepang. Neste episódio, fomos acompanhados por Bororoi e Tucuí Macuxi. Aproveite para ouvir mais um pouquinho. Gratidão e até a próxima. Uboroi mayogo maina tawaru tawado 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 Plakri 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 Uyigana taba warichiu ya Uyigana taba Tukui basanga tukui be Uyigana taba warichiu ya Wako waka 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 taba warichiu ya Uyigana taba warichiu ya Uyigana taba warichiu ya Wako waka 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 taba warichiu ya